De hoje é falar sobre TDAH. Tem muitas famílias sofrendo com seus filhos, muitos pais também que são TDAHs, não só TDAH, mas também que sofrem com transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade e outros transtornos, e sofrem muito porque não conseguem lidar com essa situação. Você não vai conseguir sozinho. Primeiramente, eu sempre digo aqui, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele que nos dá sabedoria, capacidade, por mais que nós somos profissionais da saúde, tem coisa que só Deus pode fazer. A maioria desses transtornos, a qual eu disse aqui, que é o transtorno de bipolaridade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, TDAH, fibromialgia, síndrome de Tourette, síndrome de borderline, síndrome de personalidades, e outros síndromes, vários outros, são mais de 300 síndromes, eles são encarretados, a maioria deles, esses principalmente, a qual eu citei anteriormente, são encarretados, vêm de pancadas, de traumas, de abandono, são gatilhos que ficaram dentro do seu inconsciente e simplesmente como se fosse um monte de lenhas amontoado, entraram em compulsão e a repetição. Por isso que muitas pessoas não entendem o porquê termina um relacionamento narcísico, um relacionamento frustrante, um relacionamento abusivo e consegue outro, fica por anos sozinha ou sozinho e consegue outro da mesma maneira, porque você não foi reprocessado. Seu inconsciente, ele vai fazer o mesmo, tentar solucionar o teu problema que causou compulsão e a repetição. São gatilhos lá do passado. Às vezes você vai no psiquiatra, ele vai passar alguns medicamentos para você, Ritalina, noradrenalina, fluoxetina e milhares de medicamentos. Eu estou citando alguns aqui. Ansiolíticos. Mas vai resolver momentaneamente, você vai dormir bem, mas fica um dia sem tomar, você fica pior, você entra em pânico. Por quê? Porque o seu corpo, e quando o seu corpo começa a acostumar com esse medicamento, você tem que trocá-lo. O nosso corpo, ele automaticamente ele consegue se curar sozinho, basta você usar a sua inteligência, basta você usar a sua capacidade mental. Ou seja, procurando um profissional para ser inteligente, você é capaz. Sozinha a gente não consegue. Primeiramente, eu sempre digo aqui, coloca Deus em primeiro lugar, mas vai atrás do profissional. Se não resolver de um jeito, vai no outro. Por isso que quando você vai a um psiquiatra, ele manda você procurar um terapeuta, porque ele vai fazer o reprocessamento cronológico, generativo, para melhorar esses sintomas. Curar, só Deus vai. Mas como Deus nos deu pela misericórdia dele sabedoria, de ter aquele conhecimento dentro da presença dele também, nós conseguimos sim, significativamente, uma melhora quase 100%. Já 2 pessoas que eu atendi online aqui, por essa semana passada, me falaram que já sentiram melhora quase 100%. Isso não é para exaltar minha pessoa, mas primeiramente a Deus. Ele me colocou no lugar certo, na profissão certa, que é o que eu amo fazer, ajudar as pessoas. E se vocês têm alguém que sofre com transtorno de ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, TDAH e outros síndromes, nos procura. Não é vergonhoso você procurar. A gente está atendendo 2 pacientes na semana gratuito. A gente está fazendo isso. Eu fiz esse pacto com Deus de estar ajudando pessoas que às vezes não têm condições de pagar um profissional. Nos procure, conte sua história, fala a sua anamnese para mim, da sua vida. Eu quero saber aquilo que tiver dentro das minhas possibilidades. Eu vou fazer de tudo para te ajudar. O transtorno de ansiedade, ele causa muitos problemas. A depressão causa... Tem pessoas que quando está com um transtorno de ansiedade generalizada, ela acaba encarretando a depressão.
Aí a pessoa não quer sair do quarto, fica num quarto escuro. A pessoa fica com um pensamento de morte, cria um monte de dermatite no corpo. A pessoa fica descontrolada, toma mais de 10 medicamentos. A pessoa fica parecendo que está transtornada, como se estivesse andando flutuante. Deus não te fez para isso. Por isso que Ele nos colocou para te ajudar, a te livrar desses sintomas. Você não está doente, o seu cérebro está apenas cansado. E nós podemos te ajudar. Existe algo dentro de nós, dentro do nosso cérebro, o neocórtex, que é o plasma, que faz conexão entre você e o papai, o Criador. Deus é frequência, Deus é luz, Deus é fogo. Ele está dentro de mim e de você. Ele é real na minha vida, é real na tua. Não importa a sua posição, Deus não está preocupado com a sua posição social, com o seu grau de escolaridade. Ele não está preocupado com aquilo que você tem ou que possa possuir. Porque Ele não precisa de nada disso, Ele quer você, Ele te ama da maneira que você é, independente do teu credo religioso, ou se você não tem religiosidade nenhuma. Deus não está preocupado com religião. Vocês nem sabem, fala de religião, e religião vem de religamento. Como você vai religar com o papai se tem pessoas que só andam brigado com os outros, com raiva dos outros, com ódio? Você sabia que o ódio, a raiva, a mágoa, ela ativa várias células ruins do nosso corpo, provocando vários tipos de doença, principalmente o câncer? Conheço alguém que sofre com esse tipo de transtorno, síndrome de personalidade, são centenas de personalidades diferentes. Nos procure, eu terei o prazer de te ajudar. Porque tem pessoas que acham que a criança TDAH é uma criança doente, que o adulto TDAH é doente. Não. Isso é condição da pessoa. E pode se melhorar praticamente 100%. Basta acreditar. Determinar dentro de você, olha, eu preciso de ajuda. Se você está sentindo algum tipo desses sintomas, eu preciso de ajuda. Não é vergonhoso isso. Ninguém é Mulher Maravilha nem super bem. O transtorno de ansiedade mesmo, quando ele começa, parece simplesmente, eu estou ansioso porque não deu certo isso, aquilo, outro. Aí eu fui ali no supermercado, estava fechado e não pude comprar aquilo que eu queria. Mas vai começando assim, depois vem final de relacionamento narcísico, relacionamento frustrado, relacionamento com pessoas abusivas. Aí às vezes há um término, aí a pessoa pensa assim, mas por que está acontecendo tudo isso? Começa a chorar. Criança, adulto não adoece mentalmente. Quem adoece mentalmente é a criança. E se você está adoecendo, é porque você é a velha criança e está predominando dentro de você. Isso nós aprendemos dentro da neurociência. O adulto não adoece, que tem pessoas que às vezes tá com 30, 20, 30, 40, 50, 60 anos, mas continua a velha criança predominando. A maturidade ainda não chegou. E se a maturidade ainda não chegou, você vai chorar por qualquer coisa, por uma perda, por um abandono, por um desprezo. A pessoa que tem personalidade narcísica mesmo, ele não suporta ser abandonado. Ele não suporta, ele não conseguir dominar. Só dele imaginar que ele não vai conseguir dominar uma pessoa, ele entra em pânico. E para conquistar, ele começa descobrindo a melhor coisa que você gosta. Os melhores presentes, flores, para te conquistar. Mas quando conquista, a sua vida vira um inferno. E se você não souber lidar com essa situação, não é que você vai abandonar essa pessoa, não é que você vai trocar essa pessoa, não é que você vai desprezar essa pessoa, mas você vai aprender a se blindar. A pessoa que é TDAH, você não pode gritar com ela, porque ela desequilibra. A compulsividade aumenta, ela fica agressiva quando criança. E quando adulta, ela tem uma percepção abrupta tudo. Uma inteligência cirúrgica de enxergar tudo muito mais do que você. E vai discutir com o TDAH adulto. Você fica sem palavras, porque ele te deixa sem chão. É como o Michael Soffergy. E se você está precisando desse tratamento, nos procura. Eu tenho o prazer de te ajudar a se aliviar desses sintomas. Que seu dia seja lindo, maravilhoso. Mas não desista, você pode
adquirir novamente